Bom dia, meus amigos em Yahushua. Como que vocês estão no dia de hoje? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que o Espírito de Minahem esteja com todos. Então vamos para a continuação da nossa história aqui do livro de Enoque, episódio 2. O episódio de hoje vai ser a corrupção dos vigilantes, os anjos caídos. Então vai se inscrevendo e vamos à história. Os reinos celestiais, Nos reinos celestiais, onde a glória de Deus se manifestava em esplendor inefável, existia uma ordem de anjos conhecida como vigilantes. Eram seres magníficos, imbuídos de sabedoria divina e poder incomensurável. Sua beleza era como a luz das estrelas, seus movimentos como a dança dos ventos celestiais. Deus o designou como guardiões dos cosmos, protetores da humanidade e arautos de sua vontade. Seus olhos contemplavam os mistérios da criação e seus ouvidos se deleitavam nas harmonias celestiais. Por eras incontáveis, os vigilantes cumpriram sua missão com fidelidade e devoção, refletindo a glória do Criador em suas ações e pensamentos. Mas a sombra da tentação, que já havia maculado a pureza do Éden, começava a se estender sobre os reinos celestiais, ameaçando a integridade desses seres sublimes. O mundo dos homens florescia com uma beleza selvagem e indomada. Entre essas dádivas, as filhas dos homens se destacavam com uma beleza que transcendia o comum. Suas formas graciosas, cabelos brilhantes como a seda e olhos que refletiam as profundezas dos mares, era uma visão que encantava qualquer observador. As mulheres, embora inocentes em sua graça, carregavam uma beleza que, sem intenção, se tornou a centelha de uma tentação proibida. Os vigilantes não estavam imunes aos encantos dessas mortais. Do alto dos céus, suas visões penetrantes captaram a beleza terrena que despertou em seus corações um desejo ardente e incontrolável à pureza das mulheres mortais. Sua simplicidade e vulnerabilidade se tornaram uma atração irresistível. A beleza feminina, enquanto divina em seu design, agiu como isca, desviando os anjos do seu propósito celestial e lançando-os em um abismo de desejo incontrolável. Sem já o líder destemido dos vigilantes, era o primeiro a reconhecer a profundidade da tentação que operava em reuniões. Em reuniões secretas, longe do alcance divino, ele expressou seus anseios aos seus companheiros. Zijá sabia que a proposta de descer à terra e unir-se às mulheres era uma transgressão grave e uma violação das leis divinas que governavam os cosmos. No entanto, a promessa de prazer carnal e a perspectiva de sentir o toque e o calor dos seres humanos era uma tentação que ele não conseguia ignorar. Meus irmãos, a beleza dessas filhas dos homens não é para ser ignorada. Elas despertaram em nós um anseio que não pode ser contido. Vamos descer à terra e tomar essas mulheres como as nossas esposas. Sabemos que isso é uma grave transgressão, mas o prazer e a satisfação que buscamos justificam o risco. A hesitação inicial entre os anjos foi rapidamente dissipada pela fervorosa persuasão de Sendiasa, o nome do anjo. A atração pelo prazer terreno e a promessa de experiências desconhecidas e proibidas uniram os vigilantes em uma conspiração ousada e perigosa para solidificar sua decisão e garantir que ninguém recuasse. Os anjos fizeram um juramento solene no Monte Hermon, em um lugar escolhido pela sua majestade, e isolamento nesse monte que tocava os céus e parecia abraçar o próprio firmamento. Tornou-se o altar do seu compromisso profano. Ao se reunirem no pico, cercados pela vastidão do céu e pelo eco dos próprios corações batendo,
Os vigilantes ergueram suas vozes em juramento que selaria seu destino. Juramos pelo nome de Deus que nenhum de nós abandonará essa decisão. Estamos unidos nessa transgressão e juntos enfrentaremos qualquer consequência que venha da nossa rebelião, declarou o anjo principal. Com seus olhos brilhando, com uma determinação feroz, ao invocarem o nome de Deus para legitimar sua conspiração, os anjos profanaram o sagrado, o juramento, um ato que deveria ser de devoção e obediência. Foi pervertido em um símbolo de rebeldia e escuridão. E a partir daquele momento, os vigilantes estavam entregues ao destino sombrio que escolheram, trocando a luz divina pela sedução das trevas. Assim, o Mortier-Bon testemunhou o início de uma era de corrupção, onde a beleza se tornou isca, e o juramento fano selou a queda dos vigilantes. Essa aliança com o proibido não apenas desafiou a ordem celestial, mas também lançou a humanidade em uma era de caos e desordem, cujas repercussões ecoaram por gerações. A noite em que os vigilantes desceram à terra foi marcada por uma escuridão densa, como se os céus estivessem cientes de um ato de corrupção que estava para acontecer. Os anjos, outrora gloriosos em sua luz divina, agora pisavam no solo terrestre, seus corações cheios de desejo e seus espíritos manchados pela rebeldia. Cada passo que davam ecoavam com a gravidade de suas transgressões. Eles se aproximaram das filhas dos homens, cujas belezas tinham sido o catalisador da sua queda. As mulheres cativadas pela majestade e poder dos anjos foram seduzidas e se entregaram a eles dessa união profana. A ordem natural foi corrompida, as leis divinas que mantinham a pureza da criação foram violadas e a linhagem humana começou a ser contaminada com a essência celestial e rebelde dos vigilantes. Os vigilantes, entretanto, não se contentaram apenas com a união carnal. Eles trouxeram consigo conhecimentos proibidos, segredos que estavam destinados a permanecer ocultos aos mortais. Esses ensinamentos, em que incluíam a fabricação de armas, encantamentos mágicos e a arte da cosmética, foram passados às mulheres e, por seguinte, espalhar pela humanidade. Com essas armas, vocês poderão conquistar e subjugar, e com esses encantamentos, vocês poderão dominar e seduzir, disseram os vigilantes às mulheres e posteriormente aos homens. Começaram a usar esse conhecimento para fins egoístas, sem considerar as consequências nefastas de suas ações. A violência se espalhou e a corrupção tomou conta da terra, enquanto os ensinamentos proibidos davam poder aos humanos para cometer atrocidades. Dessa união proibida nasceram gigantes, criaturas monstruosas que representavam a perversão da criação. Eles eram imensos em estatura, com uma força descomunal e um apetite insaciável. Os gigantes, conhecidos como Nephilim, eram a personificação da desobediência dos vigilantes e serviam como um presságio de destruição iminente. Os Nephilim, com sua enorme força, rapidamente se tornaram tiranos sobre a humanidade. Eles devoraram os recursos da terra, consumindo colheitas inteiras e dizimando os animais. A fome e a desolação se espalharam onde quer que fosse. Deixavam um rastro de destruição e tirania, e a tirania dos gigantes era implacável. Eles oprimiam os humanos, impondo seu domínio através da força bruta e do medo. A terra, que uma vez florescera com vida e prosperidade, agora estava subjugada pela violência e injustiça. Os homens, antes livres para trabalhar e prosperar, agora viviam sob o constante terror dos gigantes. A degradação da humanidade era evidente. A sociedade, antes guiada pelas leis divinas, agora se afundava na desordem. Os Nephilims, em sua sede de poder e destruição, tornaram-se os arquitetos de um mundo sombrio e caótico. Eles eram implacáveis,
em sua tirania e a justiça parecia uma memória distante. Diante desta opressão e violência, parte da humanidade começou a clamar por justiça. As orações dos justos, abafadas pelo medo e pela dor, ascenderam aos céus. O clamor dos oprimidos era um grito desesperado por libertação e por uma intervenção divina que resultasse a ordem e paz. Enoque testemunha silenciosamente toda essa corrupção. Sentiu o peso da revelação divina em seus ombros. Ele sabia que o julgamento divino estava se aproximando e que a purificação da terra era inevitável. As ações dos vigilantes e o nascimento dos gigantes tinham selado o destino do mundo. A justiça divina, embora tardia, seria implacável, e a terra, uma vez corrompida, seria purificada do mal que a maculava. Meus amigos, estou encerrando aqui a nossa segunda parte, para o vídeo não ficar tão grande. Introduzimos aqui os Néfilins, filhos híbridos de anjos com humanos, e também de seres das trevas com humanos. O mundo ficou em grande calamidade, meus amigos, por essa ação que deu a origem a seres híbridos com fome insaciável, onde além de comer, todas as suas colheitas se voltaram contra os próprios humanos. Meus amigos, gostaria que vocês deixassem um like aí, e eu gostaria de desejar a todos um ótimo dia, que Hashem esteja na vida de todos. Todos façam a Parashat, que seria a nossa boa ação do dia. Façam uma Parashat para alguém, para que Arro venha lhe presentear também. Mas tem que ser feito de coração, para que o desejo e o egoísmo não sejam maiores do que a boa ação. A boa ação tem que ser feita para os olhos de Hashem, não para os olhos dos humanos. Então, meus amigos, fiquem na paz. Foi um prazer conversar com vocês no dia de hoje. Se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo de mais uma história da Bíblia. Muito obrigado por tudo. Valeu e falou.